Hoje no programa Convite à Vida, vamos falar sobre a saúde da mulher. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz a ginecologista doutora Jussara Moté Novaes, que vai nos esclarecer a importância do acompanhamento médico na vida das mulheres e de seus parceiros. Logo mais, inspire-se com uma reflexão do pastor Israel Belo e não deixe de assistir também o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Nachev. Fique aí, porque o Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você faz exame preventivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida, com você e mais uma entrevista para dar qualidade de vida à sua existência. Hoje falamos sobre a saúde da mulher. Você, mulher, não pode perder. E você que tem uma esposa, também não pode perder, ou se vai ter também. O tema é a saúde da mulher com a doutora Jussara Moté Novaes. Bem-vinda, Jussara, aqui ao nosso Convite à Vida. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Minha primeira pergunta é a seguinte: dizem as pessoas que as mulheres são mais cuidadosas com o seu corpo do que os homens. Eu não vou comparar, porque você entende de saúde da mulher. As mulheres são, de fato, cuidadosas com o seu corpo? São, e cada vez mais a gente tem notado isso, não só na medicina, mas na cosmetologia, quando as mulheres têm agora acesso a meios técnicos e outras modalidades para melhorar o seu suporte, a sua aparência e também retardar o envelhecimento. E você acha que, por exemplo, falando agora na perspectiva masculina, né, esse uso de alguns artefatos ou artifícios, como aumento de uma parte do corpo ou de outra, faz parte do cuidado ou é apenas vaidade mesmo? Não, eu acho que faz parte do cuidado. Eu acho que a medicina, a cosmetologia está aí para oferecer uma vida melhor, de qualidade, não só de quantidade, mas de qualidade. Eu acho que se a pessoa tem, no caso da mulher, se ela está insatisfeita com uma parte do seu corpo e ela tem condição de melhorar, é claro que ela deve melhorar. E não é uma insatisfação para servir ao outro, é para se servir, para gostar de si mesmo, para ficar mais feliz. Eu concordo que a mulher tem que buscar sempre. Você não acha que tem havido exageros, não? Mas tem em todo lugar, né, Israel? Exagero tem em todos os lugares, não só na área do cuidado, como do descuidado também, né? Na área da educação, exagero na área de falta de educação, na área da violência. Exagero tem em todo lugar, né? Mas se a gente conseguir dosar, é uma coisa muito importante. Há mulheres que ficam bem consigo mesma, com as suas rugas, com o seu corpo,
E há outras que não, que estão sempre insatisfeitas, sempre insatisfeitas. Quer dizer, claro, se você está sempre insatisfeito, você tem que ver se o problema é só superficial ou se é alguma coisa mais interna, né, mais profunda. Mas agora eu vejo que você agora só falou em defesa das mulheres, certo? Bem corporativista. Sou ginecologista. Assim. Ginecologista, pois bem. Mas eu vejo que as mulheres, às vezes, criticam as mulheres. Mas ela colocou silicone em tal parte, aquela lá é tudo plástica. Há uma certa rejeição, às vezes, por parte de algumas mulheres, de outras que fazem alguns desses procedimentos. Por que esse tipo de sentimento? É pura inveja? Olha, pode passar por isso aí, mas, de uma forma geral, a mulher, ela se arruma para ela. E algumas vezes se arruma para outras mulheres, para as outras mulheres verem. E a minoria para os homens ver. Eu acho que isso aí realmente muito setorizado. Eu acho que a mulher ela tem essa tendência a usufruir do que tem sido oferecido para ela. Por exemplo, a medicina. A medicina tem na área de nutrição excelentes trabalhos e artigos falando sobre alimentação, sobre melhora. E a gente vê isso. A mulher buscando novas dietas, novas formas de se manter em forma. E você vê que isso é uma tendência. Antigamente, não. A tendência era deixar as coisas acontecerem. Aquela acomodação é assim mesmo. O tempo faz isso. E hoje não. Hoje a gente trabalha não contra o tempo, mas a favor dele, sempre usando as nossas técnicas. Mas o que eu ouço às vezes é o seguinte. Não, vamos pegar o caso aqui do envelhecimento, né? Vamos aplicar o caso da mulher. O que se diz é o seguinte, não, ela está cedendo à pressão da mídia em que o seu corpo tem que ser desse modo, daquele modo. Há esse aspecto ou realmente é algo mais interior do sentimento, como ela se sente em relação ao seu corpo? Eu acho que há os dois aspectos. Eu vejo uma tendência muito grande porque a mídia está ao nosso redor, está dentro da nossa casa, né? E ela impõe uma opinião, né? Um jeito de ser, um jeito de se vestir. Mas, por outro lado, há outras que não. Nem todo mundo faz esse tipo de cabelo, nem todo mundo faz esse tipo de maquiagem, nem todo mundo usa aquele tipo de roupa. Eu acho importante que a mulher se sinta bem. Se ela se sente bem loira, se ela se sente bem com os cabelos cacheados ou com os cabelos não frisados, lisos, eu acho que é uma questão de bem-estar. Eu trabalho muito com o bem-estar pessoal. Você se sente bem assim? Então vamos fazer. E o plástico também. Todo cirurgião plástico, ele não impõe um modelo de beleza. Às vezes a mulher chega para um cirurgião plástico e quer um tipo de nariz. E ele vai explicar, olha, esse tipo de nariz não dá para o seu tipo de rosto. E aí algumas mudam até de médico e conseguem. Até alguns que tentam fazer aquele modelo que está na sua imaginação. E aí que acontecem os exageros. Quer dizer, você extrapolar opiniões técnicas, opiniões de pessoas que estudam e se aprimoram nessa área da beleza. Mas você não acha que também há muita imitação? Também. Mas em todo sentido. Homem também imita homem. Ah, é? Isso eu não sei. Isso faz parte da vida em sociedade, né? Nós somos seres influenciáveis e influenciadores. Então, como a mídia é uma formadora de opinião e influencia, nós também influenciamos, e os homens também, aos métodos sexuais. Os homens que são extremamente cuidadosos consigo mesmos, fazem sobrancelha, fazem depilação. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mais diretamente ligado à concepção, né? Há uma discussão sobre o parto, né? Aquele movimento pelo parto natural, muita cesárea, menos cesárea. Como é que você vê a escolha da mulher, a decisão dela em relação ao tipo de parto que ela vai conceber? Isso é uma questão, agora como obstetra, essa é uma questão obstétrica. E a decisão é feita próximo ao parto. Então, claro, que o desejo de todos os obstetras, de todo mundo, é que o parto seja natural, normal. Quando é cesariana, já não é mais normal. Se você usa algum tipo de artifício para acelerar o parto, também não é normal. O normal, na essência da palavra, é que não tem episiotomia, que não tem anestesia, ou seja, a paciente dá à luz como na época medieval, né? E hoje a medicina trabalha com medicina da dor, para tirar a dor, a gente tem anestésicos, a gente tem como trabalhar com períneo, então se faz um corte no parto normal, vaginal, para que tenha os seus músculos preservados, para que lá na frente ela não tenha uma queda de bexiga. Todas essas coisas que a vida moderna
oferece à mulher. Nós não sentamos mais, conversamos de cócoras, não lavamos roupas de cócoras, então a musculatura feminina não é a mesma de uma mulher do passado. Logo, os partos também têm sido influenciados pelo biotipo da mulher moderna, contemporânea. Então, é uma decisão médica. Então, é essencialmente médico. Claro que a mulher tem essa vontade, o médico vai sempre procurar o caminho melhor. Mas existem intercorrências. Então, é importante que não se feche essa questão, eu só vou fazer parto normal. Porque o que a gente vê é que os partos caminham, às vezes, para uma outra direção. E a criança pode entrar em sofrimento fetal, pode estar mal posicionada. Então, por isso que existem as cesarianas, as cirurgias, para que haja e continue havendo saúde, que é um bem-estar físico e emocional. Mas olhando os números de cesáreas no Brasil, não há um modismo, não há um exagero, mas você, por favor, responde no próximo bloco a esta pergunta, porque a entrevista do Convite à Vida volta daqui a pouco com a doutora Jussara Novaes falando sobre a saúde da mulher e vamos falar sobre esse número que os críticos dizem que é muito grande de partos de forma cesariana no Brasil. Voltamos já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você faz exame preventivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida, que hoje conversando sobre a saúde da mulher com a mastologista e também ginecologista Jussara Novaes. Eu perguntei a ela sobre esse número tão grande de cesarianas. Não é exagero esse número não? Ou isso é realmente necessidade médica? Não, realmente necessidade médica não. Há também um comodismo, há uma interação da família em que quer que seja marcado, ter uma agenda e também o conforto de ir para uma maternidade, você saber que tem vaga. Tudo isso também faz parte do bojo, né, do pacote. Antes de eu entrar no assunto do câncer de mama, quero fazer uma pergunta assim mais geral. Por que hoje no mundo, lamentavelmente, tem mais mulher do que homem? Lamentavelmente por minha conta, evidentemente, né? Não, a gente sabe que desde o início da concepção, lá, né, nos espermatozoides, os espermatozoides femininos, eles têm uma mobilidade maior,
a ciência já mostra isso. Eles, então, inseminam mais do que o espermatozoide masculino. Na primeira fase da vida embrionária, os fetos femininos são mais fortes que os masculinos. Então, há trabalhos que mostram que a perda fetal é maior de fetos masculinos que femininos. Na primeira década de vida, os meninos morrem mais do que as meninas. Então, as meninas parecem que têm um sistema imunológico mais forte. Na adolescência e juventude, você vê os meninos correm mais risco e, por isso, tem muito mais acidente, mais óbito. E na fase adulta, né, Israel? Sem estrogênio, o homem infarta. Então não tem aquela proteção do miocárdio, por isso que infarta mais que as mulheres. Explica um pouquinho melhor esse assunto aí do estrogênio. Sem estrogênio, o homem infarta. E quando é que o estrogênio vai embora? Não, o seguinte, na mulher, o infarto do miocárdio é mais comum depois da menopausa, exatamente pela diminuição do estrogênio. Porque a gente sabe que o estrogênio tem um papel de proteção do miocárdio. Certo. Então, protege, né, os vasos do miocárdio. Então, o homem infarta mais exatamente porque, pela sua concepção masculina, ele tem menor quantidade de estrogênio que a mulher. Logo, você tem mais viúvas do que viúvos. Você quer me convencer, então, que o sexo fraco é o masculino? Sempre foi o Y. Sempre foi. O que você acha disso? Olha a situação que nós homens nos encontramos. É isso que dá entrevistar médica no nosso programa. Nós temos que entrevistar mais médicos para restabelecer a verdade científica dos fatos. É uma brincadeira para a gente entender um pouquinho de fato as nossas diferenças, que são bastante amplas. Jussara, você acha que isso se aplica também ao tema do câncer? As mulheres morrem menos de câncer do que os homens? Não, o câncer é uma doença que é democrática. Ela não tem uma preferência de gênero. Embora você tenha um aumento cada vez maior de diagnóstico, isso também é um fator que contribui para você dizer, tem mais câncer agora. Não, é porque a acurácia tem sido melhor. Então, nós temos agora diagnósticos mais precoces, mais certos, mais confirmados. Então, a gente tem, parece que, aumento do número. Mas é independente de sexo. A gente sabe que antigamente se morria mais de câncer de pulmão porque os homens fumavam mais. Mas, infelizmente, as mulheres têm também querido entrar nesta onda As masculina. mulheres estão uma verdadeira chaminé, viu? Estão fumando muito. Passa na rua, vê mais mulher fumando do que homem. Infelizmente. E o preço vai ser alto. Já está sendo, né? Já está sendo. Então, já não tem mais aquela diferença de 1 para 10. Então, as mulheres agora estão morrendo de câncer de pulmão, não só por serem fumantes passivas, terem seus companheiros que fumam, e elas também, então, passivamente adquirem também, como também ativamente fumando. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o câncer é uma doença democrática que não tem diferenciação de gênero. A não ser, por exemplo, de próstata, porque só o homem tem próstata. Mas no câncer de mama, tem homens que têm câncer de mama. Agora, entre as mulheres, qual é o câncer mais letal? O que tem matado mais ainda é o câncer de mama. E depois a gente tem o câncer de pulmão, Mas ele mata mais porque a incidência dele é maior ou porque o controle é mais difícil? Talvez as duas coisas. Primeiro porque a gente sabe que o câncer é uma doença molecular. Então, você já nasce geneticamente com um marcador de câncer. Mas ele tem, assim, cofatores. Então, você tem algumas coisas que, genericamente, fala que ligam a chave. Então, é isso que a pesquisa tem sido feita, não só em nível molecular, como em nível de cofatores. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma molecular, uma genética alterada, e ela tem, por exemplo, hábitos ruins. Então, ela come muita gordura, ela tem uma vida sedentária, ela tem uma vida extremamente estressante, ela faz da sua vida um estresse, ela trabalha todo o tempo, ela é obeso, essa pessoa fuma. Então, essa pessoa ela tem cofatores que detonam ou ligam a chave da molécula que tem uma assinatura errada, uma assinatura diferente, que é a assinatura do câncer.
Inclusive o câncer de mama está ligado a esses cofatores? Está, a gente tem os marcadores, por exemplo, a Angelina Jolie foi a grande agora, a que deu visibilidade a esses marcadores do câncer de mama, que é o BRCA1, BRCA2. E é um teste muito caro no Brasil ainda, está em torno de 8, 9 mil reais, é muito caro. Pouquíssimos podem fazer, né? Pois é, e existe toda uma pesquisa familiar para se fazer esse tipo de teste, né? Alguns lugares, centros de excelência de câncer, fazem numa população extremamente restrita, com histórias pesadas, graves de câncer durante todas as suas gerações. Mas é muito raro. Então, é uma doença que acomete tanto crianças como jovens, velhos. A gente tem paciente com 84 anos abrindo câncer de mama. E tem meninas, às vezes, de 20 anos, 24 anos com câncer de mama. Então, é uma doença que está saindo das áreas que notoriamente eram as maiores que se estudava, que era a partir da 4ª, 5ª década de vida. Por quê? Porque o diagnóstico melhorou ou esses cofatores, como você chamou, têm provocado mais câncer? Porque isso nos leva à seguinte pergunta. A mulher, estamos aqui com foco na mulher, ela pode contribuir para evitar o seu câncer? Consideravelmente. Mas isso eu espero que você responda no próximo bloco mais ampliadamente, já deu a resposta, mais ampliadamente, e o que elas podem fazer. Você então continue conosco, vamos prosseguir falando aqui sobre a saúde da mulher, particularmente o câncer na vida da mulher. Continue com a gente porque você vai aprender muito e viver mais e melhor. Esse é o nosso objetivo. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você faz exame preventivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Conversamos hoje aqui no nosso Convite à Vida com a doutora Jussara Novaes, falando sobre saúde da mulher, sobre câncer em particular. Então, Jussara, o câncer, aqui com as mulheres, pode ser evitado? Todos ou alguns? Não, de uma forma geral, a maioria pode ser evitada. Então vamos começar, por exemplo, o câncer de pele, que é um câncer que acomete gênero masculino e feminino. Pode ser evitado como? Você usando filtro solar. Então isso é mandatório. Hoje, a gente sabe que a camada de ozônio tem sido destruída e aí você tem raios que atingem mais rapidamente a pele. E o efeito da radiação ultravioleta é um efeito cumulativo. Então você tem radiação cumulativa. Então por isso que a gente sabe que deve usar filtro solar. Não importa a cor da pele. Não importa. Mesmo os mais escuros, melanodérmicos, como os brancos, bem brancos,
tem que usar de qualquer maneira, só altera o número do filtro, né? Os mais brancos, uns filtros mais... E é interessante essa mudança. Quando eu era criança, a gente dizia o seguinte, eu, por exemplo, da minha cor assim, Ficava na praia direto. fica tranquilo, o negócio de filtro solar, isso é Não. coisa de fresco, como a gente dizia, né? A nossa compreensão, felizmente, foi mudando, isso gera mais saúde, né? Porque a atmosfera está mudando, porque a história do homem está mudando, porque a alimentação do homem está mudando. Pra pior, o próprio homem está destruindo a sua própria biosfera. Então é complicado quando você não tem essa consciência de que você precisa cuidar de onde você mora, de onde você vive, do planeta que você está, porque se você não fizer isso, nós mesmos vamos nos adoecendo e adoecendo as nossas gerações. Além do câncer de pele, que outro Câncer de colo, por exemplo, é um câncer completamente evitável e o projeto desde os anos 80, 90, que o Brasil faz uma campanha nacional de preventivo. Então você fazer preventivo, você já tem vida sexual, você uma vez por ano, você vai ao posto de saúde de graça e você submete ao exame de celularidade do colo do útero, né? O exame ginecológico preventivo. Câncer de mama também, você pode começar o seu screening. Nas campanhas agora a gente coloca o screening a partir dos 40 anos. Coloca o que mesmo? Desculpa. A pesquisa do câncer para você evitar os exames, aí, o screening. Screening, ou seja, a pesquisa, né? A pesquisa. Okay. Para você evitar o câncer de mama a partir dos 40 anos. Se você não tem caso na família, você faz de 2 em 2 anos até 50 anos. A partir de 50 anos, a mamografia deve ser feita anualmente. Sim, mas isso aí você está falando no sentido de uma prevenção, né? Uma prevenção. No caso, mas alguma coisa no estilo de vida que também pode ser feito... Para ajudar, para que você não tenha, por exemplo, a atuação de cofatores. Né? Isso, ok. Então, e aí é que as pesquisas estão mostrando que você deve movimentar-se. Você deve fazer exercício físico. O exercício físico é uma das grandes armas que o homem tem para evitar as doenças. Quando o homem caçava, quando o homem pescava, quando ele andava, quando ele não tinha roda, quando ele não tinha carro, ele tinha muito menos doença. E isso também se aplica ao câncer qualquer de mama. tipo de câncer, qualquer tipo de câncer em geral. Alimentação. Alimentação e exercício físico. Então você ter uma alimentação mais saudável, tirar o que adoece a gente, que é açúcar e gordura, e se movimentar. Diz-me uma coisa, Jussara. Você falou agora há pouco da atriz Jolie, e ela tomou uma decisão radical, que eu tenho visto pessoas também tomando essa decisão radical de logo antecipadamente retirar o seio. Como alguns falam em retirar também o útero. Você acha que isso é recomendável? Não, eu não acho, não. Eu não acho porque, primeiro, que é uma cirurgia que tem risco. Você tem algumas complicações, como infecção, como rejeição, como necrose de pele. E aí você vai ter mais complicação. Nos dois casos? Do útero e da mama ou só da mama? O do útero a gente não tem caso de que tire voluntariamente para evitar. Não, você não tem. Você tem caso, sim, que a pessoa tem um sangramento, um mioma, ele tem uma adenomiose, essas doenças que fazem pólipos. E aí a pessoa já tem uma prole definida, não quer ter mais filho, e aí fala, não, eu quero... Com esse sangramento, com isso eu quero tirar. Mas não porque possa ter câncer de colo. Isso não. A gente não faz isso. E nem tira os ovários também, porque eles podem malignizar. Senão vai tirar o fígado, vai tirar o pulmão, a gente vai começar a retirar, né? Isso não. Mas em termos de câncer de mama, essa cirurgia profilática, isso não é para todo mundo. Tem que ser muito bem escolhido por causa dos riscos de infecção. Então é preciso ir devagar. Ir devagar. Como às vezes se diz, porque às vezes o modismo acaba gerando desejos e acaba por vezes gerando consequências, né? É uma cirurgia grande. Você vai tirar uma glândula, você vai alterar a consistência da pele, a vascularização da pele, você vai botar expansores, num segundo tempo você vai botar, então, a prótese, não é no primeiro tempo. Então, tudo isso tem muitos desdobramentos e que nisso a pele pode sofrer a vascularização e você tem uma rejeição, uma necrose. E aí, pior emenda que o soneto, como diz o ditado. E como é que, na sua experiência como mastologista, as mulheres que precisam
tirar a mama, como é que elas reagem ao seu corpo sem a mama? Agora, como a mídia tem feito a sua parte nesse assunto, então tem veiculado imagens de pessoas que tiveram câncer, tiveram a sua mama extirpada, engravidaram. A gente tem várias campanhas com mulheres grávidas e mastectomizadas. Então eu acho que esse impacto tem sido mais suave. Mas mesmo assim é um impacto grande, porque é uma extirpação de alguma coisa que é o símbolo da beleza, que faz parte do corpo feminino. Mas que, por outro lado, a oncoplástica é uma área da plástica que trabalha com a restauração, com a plástica. Tem pacientes que elas são submetidas à mastectomia e logo, no mesmo momento, elas têm a sua mama restaurada por oncoplástica. Uma pergunta aqui para nosso telespectador, sobretudo nossa telespectadora, que tem câncer de mama. Tem esperança para ela? Só tem esperança. As pesquisas têm mostrado que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. E quando não é precoce, o armamento quimioterápico e radioterápico estão muito adiantados. Inclusive, teve agora uma reunião internacional de oncologia que eu tive o privilégio de participar e vi vacinas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, que estão na fase 4 de pesquisa para entrar no mercado, para as pacientes que têm câncer, que já fizeram todo o tratamento, para se vacinar, para melhorar a sobrevida. Enfim, nós estamos caminhando para cronificação. Então, como você tem pacientes que têm diabetes, eu tenho diabetes, e eu tenho hipertensão e tenho que tomar um remédio, o câncer aquelas que não curarem, vão dizer eu tenho câncer, como uma doença crônica. E vai morrer, mas não de câncer? Não de câncer. E a fé? A fé ajuda para quem está com essas dificuldades? Sem dúvida. Provérbios, o Salomão disse que a esperança faz o enfermo levantar-se do seu leito. Então, sem fé é impossível. Eu acho que a gente tem que querer viver e ter fé naquele que nos criou e que restaura. Nós somos especialistas em destruir. Destruímos a atmosfera, o nosso corpo, comemos mal, mas a graça de Deus é alguma coisa que restaura, é especialista em restaurar. Então a esperança é essa. Que bom. Então há esperança para todos nós e esperamos que você possa nutrir no seu coração essa fé para ter esperança, não importa como vai o seu corpo. A entrevista termina, mas o programa não. Contamos com você, porque daqui a pouco tem mais. Obrigado, Jussara, aqui por sua presença conosco. Obrigada, eu que agradeço. Até um próximo programa. Se você gostou, escreva pra gente que a gente repete com ela a entrevista e pergunta outras coisas. Se tiver pergunta a fazer ela, manda pra gente que nós vamos conversar com a doutora Jussara e ajudar você. Voltamos já com mais uma atração aqui do nosso Convite à Vida. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você faz exame preventivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Viver é cuidar.
cuidar. Nós somos um corpo para cuidar. Então, se a alimentação é fonte de vigor, o exercício físico é fonte de equilíbrio. Então, hoje eu quero falar sobre o cuidado do nosso corpo por meio da prática de exercícios. Nós sabemos, ignoramos, fazemos de conta que não sabemos, mas sabemos. O nosso corpo tende à inércia. Nós sabemos que, na verdade, o corpo deve tender ao movimento. E quando cuidamos do nosso corpo, esse movimento se dá em forma de exercício. Corpo que se exercita é corpo são. Corpo que se exercita é corpo que dura muito. Corpo que exercita é também corpo que descansa. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, os chamados 10 mandamentos, que poucas pessoas conhecem na sua íntegra. Mas certamente todos conhecem um destes. É quando Deus diz que nós devemos descansar. Acontece que eu e você, nós somos autossuficientes, nós confiamos em nós mesmos, nós achamos que tudo depende das nossas mãos. Então, nós, estranhamente, abrimos mão de nossa liberdade e descambamos para a idolatria. Eu me refiro aqui à idolatria do trabalho. Prostramo-nos reverentemente diante do trabalho. Quem não descansa é escravo. Mas quem é sábio separa o 7º dia dos dias da semana para descansar. E também separa a metade das horas do dia para repousar. Quem é livre dorme o tempo de que precisa o seu corpo para se recompor em suas energias. Corpo que se exercita e descansa é corpo são e que dura muito. Corpo que se exercita e descansa é também corpo que escuta a fala do seu próprio corpo e evita os gestos que o adoecem. Ficamos doentes quando vamos além de nossas possibilidades corporais, arrebentando os nossos próprios músculos. Por exemplo, quando perdemos o controle sobre o peso do nosso corpo, nós também adoecemos. De modo algum, nós podemos deixar de lado nas nossas vidas o cuidado da prevenção. Quando a nossa mamãezinha ou nosso papaizinho disse: meu filho, minha filha, escove os dentes, estava dizendo que devemos prevenir para que tenhamos em nosso corpo dentes sãos. Quero fazer uma pergunta a você. Periodicamente você faz exames para conhecer as condições da sua biosfera interior? Se você é um atleta, você treina até não aguentar mais os exercícios, em busca de troféus? Ou você cuida para que faça tudo com equilíbrio? Você e eu, nós precisamos cuidar para que a nossa vida dure mais e melhor. Eu e você somos um corpo para cuidar.
Cuide do seu corpo. O seu corpo vai agradecer. E Deus vai ter prazer em você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você faz exame preventivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Quando a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum? Apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel, que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca aí de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você está cansado aí de dormir em voos econômicos, é só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100.
Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, num voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, uma comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu pro mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto. Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas. Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Dakar, a capital do Senegal, é um dos mais prósperos campos missionários das igrejas brasileiras. Uma cidade de lindas praias, onde o contraste entre as populações denuncia uma triste realidade. Nesse cenário, os batistas brasileiros têm testemunhado o amor de Cristo, especialmente aos meninos. Dirigido pelo casal, o médico Humberto e a dentista Elisângela Chagas e a auxiliar de enfermagem Andréa Crisóstomo, o projeto tem sua sede na periferia de Dakar. Através da igreja em Guédiawaye, Humberto começou a jogar futebol com os meninos da comunidade. E eles foram gostando, e assim surge a escolinha de futebol, hoje com 70 alunos. Chamados para a obra missionária ainda meninos, Humberto e Elisângela têm vivido os sonhos de Deus. Os primeiros dias no Senegal foram muito difíceis para mim. Eu olhava para as ruas, para as pessoas, para o trânsito, para a poeira, e eu não me via aqui. E eu falei para Deus, Senhor, aqui eu não aguento. Mas depois do 5º, 6º dia, eu comecei a entender de Deus e que aqui era o nosso lugar. Os apelos para que o casal ficasse no Brasil eram grandes. Havia sucesso, uma carreira bem-sucedida, mas a voz de Deus fez toda a diferença. Meu sócio dizia, Humberto, tudo que a gente quer como profissional é chegar onde a gente chegou. Nós temos a nossa clínica, a gente opera toda semana, a gente ganha dinheiro, a gente está bem. Como é que você quer abrir mão disso para poder ir para a África? Mas é voz de Deus. E para a gente não teve dúvida. Em abril de 2005, o casal finalmente chegou ao campo. A imersão cultural, o aprendizado da língua, a adaptação profissional, nada era fácil. O carro-chefe da Fábrica de Esperança é a saúde. É a saúde porque eu tenho a minha formação em ortopedia e traumatologia e a Elis é uma cirurgiã dentista. E são profissões muito raras aqui, especialmente para as pessoas que não têm condições, que é a grande maioria.
eles têm muita doença gengival, a doença vai tomando conta até soltar o dente assim, com a mão, eles tiram o dente com a mão de tanta doença. E sem contar a cárie mesmo, que toma conta assim de um jeito louco. Depois de participar do projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras no Níger, Andréa Crisóstomo tem visto milagres acontecer no Senegal. Infelizmente, na área de saúde ou naquilo que é social, mais econômico, o tratamento que as pessoas recebem não costuma ser um bom tratamento, poderíamos dizer assim. E aqui a gente oferece o melhor, apesar de ser um projeto social. Mas o que tem impactado as pessoas aqui é a forma como elas são tratadas. Não é interessante como Deus usa médico, enfermeira, dentista, professor, treinador de futebol, pessoas simples como eu e você? O que elas têm de especial é a obediência. Ouça o apelo da missionária. Você que é meu colega, cirurgião dentista, vem abençoar esse povo. Usa aquilo que Deus te deu para a glória do nome dele. Assuma um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. Através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha elestamgemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Existem alguns lugares que um teólogo não vai entrar, que um missionário de formação teológica não vai entrar, que um pastor não vai entrar. Mas talvez nesse lugarzinho, talvez longe, Deus precise de você, com aquilo que você tem nas mãos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Como é que você considera o seu trabalho? Que significado tem o trabalho na sua vida, considerando que você passa no seu ambiente de trabalho a maior parte do seu tempo? Esse é um tema que tem crescido o número de livros que nos ajuda a refletir sobre a natureza, o significado, o problema, o desafio do trabalho. Hoje eu falo de 3 desses livros muito interessantes. Primeiro, Trabalho, Descanso e Dinheiro. O autor é Timóteo Carriker. Trabalho, Descanso e Dinheiro, da editora Ultimato. O título diz tudo. Esse autor, que é um teólogo, trabalha no Brasil há muitos anos, Trabalho, Descanso e Dinheiro, nele, Carriker trata exatamente de como relacionar essas 3 coisas tão angustiosas, digamos assim, como equilibrar trabalho com descanso. E quando é que o trabalho dá dinheiro e quando é que o dinheiro nos escraviza? Vale a pena ler o livro, então, de Timóteo Carriker. O outro livro que quero sublinhar nesta ocasião é um livro que eu gostei muito de ter lido, do Paul Stevens, titulado A Espiritualidade na Prática. E, de novo, Stevens, que é autor de um outro livro, A Hora e a Vez dos Leigos, também muito valioso, procura tirar a dimensão da espiritualidade dos lugares ditos sagrados e coloca na oficina, no escritório, onde as coisas acontecem. Então, é um livro de grande valor, A Espiritualidade na Prática. Mas eu quero falar hoje, mais particularmente, de um outro livro que tem um título bastante sugestivo. Adoro Segunda-feira. Vou ler um trechinho e você já vai entender onde o autor quer chegar. Na verdade, a ideia do que seja o trabalho tem sido muito distorcida em nossa cultura ocidental. Tal como acontece com muitas distorções em relação à norma bíblica, acabamos por associar o trabalho com algo enfadonho e fútil, e não com dignidade e realização. Mas um lugar de honra para o trabalho foi inaugurado pelo próprio Deus.
que desde o primeiro versículo da Bíblia entregou-se ao trabalho, criando os céus e a terra, depois sustentando tudo o que havia criado. É só um trecho que mostra a necessidade que cada um de nós tem em considerar o trabalho não como uma maldição. Até aquela frase, né? Eu queria saber quem descobriu o trabalho para eu dar um jeito nele. Bom, então você já sabe quem inventou o trabalho. Foi Deus, porque o trabalho é algo que nos dignifica, é algo que nos faz bem. Não é só uma questão de sustento, de dinheiro, é também de realização, é de vida. Agora depende de nossa atitude em relação ao trabalho. Como é que consideramos o trabalho, tratamos o trabalho? E esse livro de John Beckett, Adoro Segunda-feira, o empresário cristão a serviço do reino de Deus, não se aplica só a empresário, mas também a empresário, nos ajuda bastante nessa compreensão. É uma publicação da editora ABU que eu recomendo grandemente para você, pelo valor que ele tem, pelas sugestões que ele nos oferece, porque, como eu já mencionei, passamos tanto tempo no trabalho, vamos então fazer do trabalho um lugar de fato prazeroso, um lugar que seja uma fonte de riqueza, não só material, mas de riqueza espiritual, emocional e moral para cada um de nós. Falei hoje de livros, então, que você lendo vai falar melhor, porque vai pensar melhor, porque uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Leia bons livros como esses que agora mencionei, A Espiritualidade na Prática, de Paul Stevens, Trabalho, Descanso e Dinheiro, de Timothy Carricker, e Adoro Segunda-feira, de John Beckett. Até o nosso próximo prazer de ler. Convite à Vida termina por aqui, mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assisti-lo novamente, acesse www.conviteavida.org.br. Até semana que vem com muitas outras novidades.